Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à Academia da Vida com Oração. Hoje estou muito grato de poder compartilhar a palavra e o tema Vida com Oração junto com vocês. Então, vamos ler a palavra principal de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 14. João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Bom, pessoal, se vermos aqui em João, capítulo 14, por meio da história dos discípulos de Jesus, Filipe e Tomé, Jesus disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Deus já havia preparado morada para eles. De igual forma, Jesus realmente havia preparado todas as coisas para os discípulos e lhes disse que viram o Pai. E quando Filipe me pediu para que mostrasse o Pai, Jesus disse, não vês que o Pai está em mim? E lhe falou por meio dessa palavra dizendo, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Isso significa, já que agora nós somos um com Jesus, Deus, por meio desse Jesus, protege e cuida de toda a nossa vida. É isso que significa. Então vamos prosseguir. Pessoal, orar confiando em Jesus. Vocês estão satisfeitos da vida com oração? As pessoas têm seus corpos, se alimentam, se exercitam e também inspiram com o nariz para respirar e recebem o oxigênio em seus corpos para conseguirem viver. De igual forma, nós temos a palavra de Deus e também evangelizamos, mas a oração para aqueles que receberam o perdão dos pecados por meio do sangue de Jesus Cristo, para aqueles que receberam a salvação, se torna o fluxo do coração entre nós e Deus. Onde podemos compartilhar o coração com Deus? É um momento em que podemos ficar bem próximos de Deus. Penso que isso é possível na vida de oração. Porém, se a nossa relação com Deus estiver bloqueada, por mais que nos dediquemos e nos esforcemos para orar, tem momentos que ficamos agoniados. Eu, antigamente, quando ministrava na cidade de Pyeongtaek, na província de Gyeonggi, e alugando um pequeno local no centro comercial, e aluguei uma igreja, e por fim, montei uma cozinha. Mas quando jogávamos água, ela não descia. Por isso, pensei, deve estar entupido. Eu achei que se jogasse água sanitária, aquilo que estava entupindo seria derretido e desentupiria. Mas mesmo jogando água sanitária, continuava entupido. Por isso, trouxemos um compressor.
e bombeamos, mas pelo contrário, a água subiu para o teto. Então sentimos que o ralo estava extremamente entupido. E já que o prédio da igreja era de 2 andares, descemos ao primeiro andar, furamos o teto e depois cutucamos o cano. Se não tivesse nada no cano, faria barulho de vácuo, mas estava fazendo um barulho de algo cheio. Então, percebendo que o cano estava entupido, abrimos o cano com um serrote e uma bola de tênis estava ali presa. Então, já que a bola de tênis estava ali presa, a água não conseguia passar. Mesmo jogando água sanitária, bombeando com um compressor e tentando com outro aparelho, mas continuamente a água estava subindo ao invés de descer. Mas, após tirarmos a bola de tênis, a água começou a fluir naturalmente. E após terminarmos toda a reforma da igreja, finalmente conseguimos descansar. Da mesma forma, assim como o sangue flui dentro do nosso corpo, assim como absorvemos oxigênio para o corpo através do nariz, de igual forma, no nosso coração, fluindo com o de Deus, Ele fez com que o seu coração fluísse para dentro dos nossos corações. Sua sabedoria, seu amor, sua fé, seu poder e a sua glória fluísse em nossos corações. Porém, se tudo isso não conseguir fluir, nós, seres humanos, pelo nosso próprio poder, sabedoria e conhecimento, não conseguimos resolver um só problema que surge aqui nessa terra. E quando nos deparamos com os diversos limites, nós sofremos dentro desses limites e nos atormentamos. Assim, a vida acaba se tornando difícil. Porém, quando Deus nos criou, Ele fez com que o seu coração pudesse fluir para os nossos corações. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, o coração de Adão fluía com o de Deus. E a sabedoria de Deus habitava dentro de Adão. Já que a sabedoria de Deus fluía dentro de Adão, ele pôde nomear os animais e também pôde dominar toda a criatura criada por Deus. Mas um dia, Deus chamou Adão, porém Adão se escondeu de Deus e Eva também se escondeu de Deus. Ambos temeram a Deus, onde podemos ver a distância deles com Deus. Adão abandonou a Deus, comendo do fruto que Deus havia dito que não comesse, pois eles deram ouvidos a Satanás, que se manifestou por meio da serpente. Por isso, o inimigo de Deus, Satanás, por meio da serpente, colocou um pensamento diferente da palavra de Deus no coração de Adão. A partir daquele momento, o surpreendente é que anteriormente o coração dele fluía com o de Deus. Não se envergonhava perante Deus. Ele sempre estava próximo de Deus. Mas quando Deus o chamou, ele se envergonhou, temeu e chegou a se esconder. Ele chegou a ficar nesse estado. A partir daquele momento, já que o coração do ser humano não fluía mais com o de Deus, ele não pôde continuar com Deus. E seguindo os pensamentos maus que Satanás lhe deu, o ser humano obteve um coração oposto com o de Deus. E vivendo pelas ambições de Satanás, começaram a sofrer e se afligir e fizeram trabalhos de impedir a glória de Deus. O ser humano estava vivendo desse jeito. Por isso, na época, por mais que o ser humano chorasse, se esforçasse, se dedicasse, mas já que o coração não fluía com Deus, por mais que orasse a Deus, não era possível se conectar com Ele. Porém, Deus teve misericórdia desses seres humanos. E a fim de unir o coração com os amados humanos, Deus decidiu enviar para esta terra o seu único filho, seu unigênito, Jesus Cristo. Tomou essa decisão. O motivo de Jesus ter vindo, o motivo de Deus ter enviado Jesus nesta terra, foi porque Deus amou muito os seres humanos. Porém,
o pecado, que é o oposto de Deus. Isso ele odeia. Mas, resolvendo exatamente esse problema do pecado, então novamente o nosso coração poderia fluir com Deus. Vendo em Isaías, capítulo 59. Em Isaías, capítulo 59, versículo 1, está dizendo: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Embora Deus possa salvar, mas o pecado está impedindo essa salvação. Por isso, o ser humano não consegue receber o poder e a graça de Deus. Por isso, Deus, a fim de resolver esse problema do pecado que está nos bloqueando, Deus, a fim de enviar Jesus nessa terra, o preparou. Mas, antes disso, Deus construiu o tabernáculo, para por meio desse tabernáculo, que era a figura de Jesus que estava para vir, Deus habitar dentro desse tabernáculo, a fim de compartilhar o coração com o ser humano. Foi para isso que o Senhor construiu o santuário. Por mais que o povo de Israel tivesse pecados, Deus queria habitar com eles. Porém, se tiver pecado, eles teriam que morrer e ser destruídos. Por isso, o Santo Deus construiu um local onde não habita pecado, que era o tabernáculo, e o lugar santíssimo dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo tinha os chifres do altar, e quando alguém pecava, o pecado era inscrito nesses chifres. Deus mandava trazer um animal, e quando a pessoa cometia algum pecado, tinha que fazer a imposição de mão na cabeça do animal, e matando esse animal, tinha que passar seu sangue nesses chifres do altar e aspergir o sangue no lugar santíssimo. Assim, o ser humano poderia ir perante Deus. Para abrir esse caminho, Deus construiu o santuário onde se lavava o pecado. Porém, infelizmente, o pecado e corações diferentes com o de Deus entraram para dentro desse santuário. Portanto, Deus não pôde continuar habitando ali. Por isso, Deus construiu um templo melhor na época de Salomão. E após construir todo o templo, Deus disse que estaria atento às orações que se fizessem naquele lugar. O motivo de Deus atender a oração feita nesse lugar é porque Deus é santo. Por isso, nós também devemos nos tornar santos para fluirmos com Deus. Pessoal, assim como o ser humano não consegue fluir com os animais, o ser humano que tiver pecado também não conseguirá fluir com Deus. Por isso, muitas vezes Deus dizia: sede santos, porque eu sou santo. Ele dizia assim. Por isso, Deus teve que nos santificar. Foi por isso que ele construiu o santuário onde se lavava o pecado no Antigo Testamento. De igual forma, já que o pecado entrou para dentro do santuário, por isso ele construiu o templo na época de Salomão. E dentro desse templo, Deus dentro desse templo fazia lavar os pecados a fim de habitar com os seres humanos. E toda a oração que fosse feita no templo, Deus disse que atenderia. Não que ele atenderia por alguém orar bem, mas já que o templo era santo, a oração feita nesse santo templo, Deus atenderia. Isso significa que é a figura daquele que viria nessa terra como templo de Deus. Era exatamente a figura de Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus veio nessa terra há 2000 anos atrás e fez com que Jesus derrubasse o templo que havia sido construído por 46 anos. Pois, por mais que fizesse sacrifícios nesse templo, era possível apenas lavar os pecados do momento, não, porém, para sempre. Não era possível deixar uma pessoa limpa para sempre. Mas Deus desejou estar conosco para sempre. Por isso enviou Jesus Cristo para esta terra como templo eterno, o qual
não há nenhuma falha. E Deus viveu dentro desse Jesus. Quando Deus enviou Jesus, disse a Maria: darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Disse assim, e que o significado do nome de Jesus era: salvará o seu povo dos pecados deles. Após isso, ele disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Disse assim: o significado do nome Emanuel é Deus conosco. Desde há muito tempo atrás, Deus desejou estar conosco. Porém, o ser humano tinha pecados. E se esse santo Deus não estivesse conosco, nós não poderíamos estar diante da santidade de Deus e nem poderíamos ver a luz de Deus. Por isso, embora Deus quisesse estar conosco, mas já que o ser humano tinha pecados, para eliminar esses pecados, a fim de eliminar esses pecados para sempre, Deus teve que entrar em Jesus, o qual foi crucificado na cruz e derramando seu sangue, teve que morrer. Originalmente, Jesus já era o Filho de Deus Santo, e desde o início ele se tornou no santuário onde Deus habita. Por isso, Jesus, na verdade, ele não precisava morrer crucificado na cruz e ressuscitar, a fim de se tornar o templo. Pois Jesus já era um templo. Porém, o motivo de Jesus ter sido crucificado na cruz e ter morrido derramando seu sangue e ter ressuscitado, se tornando num templo, foi exatamente para nos tornar templo. Deus habitando para sempre dentro de Jesus. Através desse Jesus, Deus abençoou o povo de Israel e habitou junto com todas as pessoas dessa terra por meio de Jesus. Por meio de Jesus. De igual forma, Jesus lavou todos os nossos pecados. Mas Deus não está apenas junto com Jesus. Após Deus lavar os nossos pecados pelo sangue de Jesus, Deus nos santificou. É por isso que está escrito que a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito que a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Bom, a vontade de Deus é que nos santifiquemos. Porém, muitas pessoas dizem, Senhor, Senhor, e dizem diante de Deus, eu expeli demônios. Eu vivi como um profeta. Eu não fiz grandes poderes. Assim foram diante de Jesus. Porém, Jesus disse, nunca vos conheci. E disse que somente aquele que faz a vontade do Pai entrará nos céus. Então devemos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nos santifiquemos. Mas já que o ser humano cometeu pecados, não tem como ele mesmo se tornar santo. Por isso, Deus enviou Jesus a essa terra, e esse Jesus, sendo crucificado na cruz, através da sua morte, ele derramou seu sangue para lavar os nossos pecados eternamente. Vendo em Hebreus capítulo 9, Jesus não entrou no templo aqui na terra mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Vendo em Hebreus capítulo 9, versículo 2, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Está dizendo assim, bom, o sangue do Antigo Testamento, dos bodes e de bezerros, lavava os pecados momentâneos, não, porém, para sempre. Mas Jesus, após ter recebido o pecado do mundo por meio de João Batista, Jesus recebeu tudo. E todo esse pecado do mundo, Jesus passou nas pontas do altar do templo celestial e entrando no Santo dos Santos, já que o céu é um reino eterno, é presente para sempre. Se lavar o pecado do mundo, ali não é mais necessário fazer sacrifícios. Não é mais necessário lavar os pecados. Por isso ele fez a eterna redenção. Por isso em Hebreus capítulo 9, versículo 12 está escrito, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue,
entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E Deus ainda nos disse: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Após ter dito, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Está dizendo que onde há remissão destes, já não há mais oferta pelo pecado. O Espírito de Deus está dizendo. Após Jesus ter ressuscitado, no dia de Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo nessa terra. O Espírito de Deus veio nesta terra. Se na terra ainda tivesse pecados, então o Espírito Santo não poderia ser enviado. Porém, Jesus, vindo nessa terra, pelo seu sangue, lavou os pecados, mais brancos do que a neve, e santificou os seres humanos. Por isso, Deus enviou o Espírito Santo, e no coração de todos que haviam recebido esse evangelho, o Espírito Santo entrava nele. O Pai, que é Deus, e o Filho, que é Jesus, a Santíssima Trindade, que é Deus. Embora Jesus ressuscitou e subiu para o céu, porém o Espírito Santo que enviou esse Jesus veio para a terra e vive em nosso meio. Por isso, todos nós que somos salvos, agora somos o templo de Deus. Deus, que já atendia a nossa oração quando orávamos no templo de Salomão anteriormente, e já que nos tornamos num templo eterno através do Filho de Deus, Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, que está dentro de nós. A Bíblia diz que Deus atende toda a oração que fazemos. Então, o importante não é o quanto oramos, o quão fielmente fazemos, mas o importante para Deus é de onde estamos orando. Ele disse que nos atenderia se orássemos no templo. E já que nós temos nos tornado o templo, seja quando meditamos, ao andar, ou orar, ao dormir, orar ajoelhado, não importa como oremos, mas Deus está manifestando de que sempre estará conosco através da oração. Após eu ter recebido a salvação, eu preguei o Evangelho para minha mãe. Embora ela tenha entendido teoricamente, porém ela não conseguiu aceitar pelo coração. Por isso, uma vez eu a levei para o retiro e minha mãe não havia recebido a salvação. Por isso eu fiquei muito lamentado no coração. E orei para Deus. Deus, por favor, salve a minha mãe. Eu fui ali, dentro onde guardamos os cobertores, no local do retiro, e disse: Deus, por favor, faça com que a minha mãe possa crer no Evangelho pelo coração e receba a salvação. Eu orei para Deus. E ele me fez lembrar de uma palavra que havia me mostrado anteriormente. Vendo em Salmos capítulo 138, diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. E está dizendo: não desampares as obras das tuas mãos. Então, já que Deus criou a minha mãe também, então ele não a desamparará. Felizmente, minha mãe, participando do retiro, escutando a palavra na classe evangélica novamente. Minha mãe, aquilo que era mal aos seus olhos, ela dizia que era mal. E aquilo que era bom aos seus olhos, ela dizia que era bom. Mas conforme a palavra de Deus dita na Bíblia, ela percebeu que até as nossas bondades humanas são más diante de Deus.
E Deus fez que o coração da minha mãe se tornasse em pecadora. Que o sangue de Jesus lavou todos os seus pecados. Por isso minha mãe segurou a minha mão e me disse que agora entende. A minha mãe vivia sozinha, mas Jesus, habitando dentro dela, ajudava e cuidava. E quando eu vejo que ainda a protege, eu fico muito grato. Toda vez que eu orava a Deus por alguma dificuldade, Ele me atendia. Teve uma vez, quando eu ministrava na província de Kanwon, parti para a viagem evangélica sem dinheiro com um irmão. Já que era uma viagem pela fé, tinha momentos que não conseguíamos pegar transporte, tínhamos que andar. Mas de tanta dor nas pernas, eu queria receber a graça de Deus. E realmente Deus me concedeu a graça, permitindo pegarmos carona de uma pessoa. Mas essa pessoa nos disse que, embora Ele esteja nos dando carona, esteja nos levando, porém que ninguém vai querer parar o carro e dar carona para duas pessoas que estão andando de jaqueta preta. E principalmente nos disse que nem pensarmos em pegar carona de uma mulher, e nos deixou no lugar. Ouvindo isso, eu tinha que ter rejeitado, mas naquele momento eu orei diante de Deus. Deus, eu preciso pegar carona, mas não está dando certo. E estou sentindo muitas dores nas pernas, mas ainda tenho que ir até Wanchun. Seria bom algum carro parar do meu lado enquanto eu estiver andando. Eu disse assim para Deus. Mas o incrível é que assim que terminei a oração, eu me assustei porque tinha um carro parado bem do meu lado. Era uma moça me perguntando para onde eu ia. E dissemos que faríamos uma viagem evangélica e ela nos disse que não conseguiremos chegar até o local a pé. Por isso ela colocou suas coisas no banco da frente e nos deu carona. Por isso eu e os irmãos conseguimos chegar bem. Realmente Deus, após permitir a salvação, após Ele lavar os meus pecados, Deus sempre esteve comigo. Tanto em coisas grandes, trabalhos grandes e pequenos. Sempre na minha vida, seja por meio da oração ou da meditação, Deus me ensinou que está comigo. Então a vida com oração para mim nada mais é que, assim como nos alimentar faz parte do nosso cotidiano, assim como respirar faz parte e exercitar faz parte, Deus me fez ler a sua palavra e assim como Ele disse que pela palavra e pela oração é santificado, sempre que acontecia algo, independente da forma, sempre que eu orava, Ele me ajudava e me dava sua paz. E abrindo a porta do meu coração, me permitia a fé de que Ele iria me ajudar naquela dificuldade. Uma vez o pastor Oxo Park nos disse que antes de começar a orar era receoso. Porém, à medida que ele ia orando, Deus permitia novos corações. E através desses novos corações, ele superava o limite dos receios. E Deus sempre o fez seguir novos caminhos. E nos contou de muitas orações que Deus lhe atendeu. Ao ouvir isso, conforme o pastor tem vivido, eu também, quando não tinha o dinheiro da condução, quando encontrava uma série de dificuldades, quando havia problemas dentro da igreja, diversas vezes que eu ficava agoniado e difícil, mas Deus, permitindo ir perante seu servo e orando juntos, Deus realmente me permitiu a sua graça e eu pude ver Ele resolvendo os problemas um por um. Até quando tínhamos que construir a igreja, não tínhamos dinheiro, também não tínhamos um chefe de obras. Mas, quando fui perante um pastor e ele orou e me disse: eu penso que diante desta obra, o mais importante de tudo é o teu coração. E me perguntou por que eu queria construir a igreja. Bom, pastor, quando realizamos os eventos da IYF, recebemos muitas visitas. Por isso, eu quero construir muitos dormitórios e também quero realizar eventos que não sejam apenas para os membros da nossa igreja, mas para todos os irmãos da província de Kanwon.
Nós não estávamos encontrando um terreno para construir, porém Deus permitiu encontrarmos. Deus permitiu que fizéssemos essa construção. Lhe dizendo assim, então o pastor disse, está bem, e fez uma oração, dizendo, Deus, a nossa vida é como se fosse os 5 pães e os 2 peixinhos. Porém, se o Senhor multiplicar, poderá fazer com que 5.000 pessoas comam e ainda sobre. Ele orou pedindo para que Deus permita dinheiro, força, poder e auxiliadores. Na época, ainda não havíamos iniciado a obra, porém, ouvindo a oração do pastor, obtive a fé no meu coração de que tudo estava pronto. Por isso, realmente, eu, nos dias passados, quando o pastor estava difícil, quando ele não tinha muita coisa para comer, não tinha dinheiro, ele estava numa igreja pequena. Frequentemente o pastor ia perante Deus e pedindo coisas para comer, ele iniciava a oração dessa forma, mas depois orando por um longo tempo, ele se sentia como um príncipe lá no céu. Ele orava dizendo, Deus, quem pregará o evangelho ali no Oceano Pacífico? Deus, me permita pregar por transmissões. Deus, me permita enviar missionários para o exterior. Deus, permita publicar livros. Deus, permita inaugurar igrejas. E tudo que o pastor orou naquela época, Deus cumpriu todas. Um dia eu pensei no coração, não somente eu, que Deus, por meio da oração do pastor, embora fosse a oração do pastor também, mas Deus fez com que o pastor orasse por tudo aquilo que Deus queria fazer. Então, todos os trabalhos que foram realizados em nossa missão, Deus havia feito o teu servo orar e por todas essas coisas de antemão. Eu pude ver Deus realizando todas essas coisas perfeitamente dentro da nossa igreja. E quando o pastor orou por teologia, estabelecendo o CLF e a teologia, ele queria que muitos estudantes e pastores pudessem pregar o evangelho por toda parte do mundo. E para isso, o pastor desejou estabelecer a teologia a fim de nos treinar. E realmente Deus atendeu a oração do seu servo e atendeu a oração da nossa missão, nos permitindo inaugurar uma grande escola de teologia em Springfield. Pude ver que Deus, manifestando glórias inexprimíveis dentro da nossa missão sucessivamente. Deus a Abraão. Deus permitiu a fé a Abraão. Abraão creu naquele que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Dentro da nossa missão, o Deus que fez as coisas impossíveis se tornarem possíveis, e através do teu servo, aquilo que nem existia, sempre que Deus nos dizia por meio do seu servo, quando nos dizia que estabeleceria a IYF, Deus abriu caminhos para que pudéssemos estabelecer. Quando o seu servo dizia em estabelecer o coral, Deus abriu caminhos para isso. Quando nos falou do CLF, Deus abençoou o CLF. Quando falou da Good News Corps, Deus abençoou também. Fórum dos Ministros, e Deus estabeleceu diversos trabalhos grandes e preciosos dentro da igreja. Principalmente nesta vez, quando chegou o Covid. O mundo, a terra ficou bastante confusa, cheia de preocupação. E muitas pessoas ficaram preocupadas e ansiosas. Mas, por meio desse fato, Deus abriu caminhos para que o pastor pudesse pregar o evangelho para muitas pessoas. Mais de 2 bilhões de pessoas, por meio das transmissões, Deus abriu esses caminhos. Em toda a vida do pastor não houve apenas dificuldades, mas Deus manifestou que depois das dificuldades, ele coopera para o bem e preenche de glórias. E ultimamente, eu estive com o corpo bastante adoecido. Por isso, no dia 3 de outubro, eu desmaiei 4 vezes. Depois descobri que o duodeno inflamou e estava sangrando sem parar. Por isso, eu estava sentindo muita agonia ao respirar. Mas depois eu fiquei sabendo que, já que o sangue estava vazando, o nível normal da hemoglobina é 14. Mas havia descido para 6 e tanto. Por isso eu não conseguia respirar direito e, desmaiando, fui levado de ambulância para a UTI.
Foi um dia depois do Dia de Ações de Graças, mas os hospitais não estavam querendo me internar por causa do Covid. Procuramos um hospital próximo e o médico tentou estancar o sangue com um endoscópio. Ele inseriu o endoscópio 4 vezes para estancar o sangue, mas não deu certo e sangrava sem parar. E depois, eu estava quase. Meu corpo já não obedecia, eu estava bem agoniado e, já que o sangue não parava, o médico ficou bem assustado e me disse que eu ia morrer. Naquele momento eu pensei no coração, agora eu irei para o céu. E desisti de tudo, mas o pastor continuamente orou por mim e todos os missionários da nossa missão oraram por mim. E eu escutei sobre isso pela minha esposa quando estava inconsciente. Mas naquele momento, no meu coração, o nosso pastor, sempre que eu ficava doente, o pastor me dava uma palavra e orava por mim e dizia na oração sempre, Deus, este irmão já está totalmente curado da doença e está saudável. Sempre fazia uma oração de fé. E quando eu estava num estado de emergência, o pastor pediu oração para todos os membros e missionários do mundo inteiro. Naquele momento eu senti no coração, como se as portas do céu estivessem abrindo. Me surgiu o coração que Deus ouviria a oração do seu servo e da igreja, e pude receber do meu coração uma grande força vinda de cima. E depois eu fui transferido para um hospital melhor. O incrível é que esse hospital já não estava sangrando e observava o processo. Quando fizeram a endoscopia no outro hospital, havia sido bem doloroso, mas nesse hospital fizeram a endoscopia, mas foi bem tranquilo e rapidamente terminou o exame da endoscopia. E de forma milagrosa, Deus estancou o sangramento, por isso agora eu estou saudável. Na verdade, desde 2012, eu fui diagnosticado com câncer e fui operado e diversas vezes, fazendo comunhão pela palavra, fui liberto pela fé. E assim vivi uma vida sem me importar com o câncer. Normalmente, quando se é diagnosticado com câncer, a pessoa morre em alguns anos, porém, estou vivo até hoje. Mas esse médico disse que o meu duodeno estava inflamado. Possivelmente a célula cancerígena pode ter se espalhado. E achava que essa era a causa da inflamação do duodeno. Por isso, disse para fazermos uma biópsia. E esse médico disse que teria que me examinar bem e fazer um tratamento longo e que era para mim me internar no hospital. À medida que fui melhorando, eu liguei para o pastor Oxo Park. Ele perguntou meu estado. Eu lhe informei não apenas o meu estado, mas até as coisas que o médico havia me dito. E naquele momento o pastor me disse... Ele me disse o seguinte, não, eu acho que Deus te permitiu isso para você depender de Deus. Me disse assim. Naquele momento a minha mente despertou. Então Deus me deu esse câncer, Deus me deu essa doença nessa vez para que eu dependa dele. E assim pensei no coração, se Deus me deu para que eu dependa dele, então se eu depender dele, essa doença vai cessar. Assim, incrivelmente, no meu coração, eu pensei, essa doença já cessou. Se foi algo para que eu dependesse de Deus, então isso já cessou. E assim meu coração se livrou da doença. E quando o médico voltou no resultado da biópsia, não tinha célula cancerígena do duodeno. E o sangramento já estava estancado. E já que a minha saúde havia melhorado bastante, o médico me deu alta para depois de 2 dias. E então eu pude ir para casa. E estou até hoje saudável. E estou muito grato por poder manifestar a glória de Deus diante de vocês. Realmente a igreja de Deus orando por mim, um servo de Deus salvo orando por mim, pude experimentar e desfrutar de toda essa glória de Deus. Realmente, Deus lavou todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus. E qualquer pessoa salva pode orar diante de Deus. Seja oração grande ou pequena, seja oração por trabalhos grandes ou pequenos, Deus ouve e atende. E se eu não consigo orar quando estou doente, Deus ouve a oração do seu servo
E se isso for pouco, Deus trabalha por meio da igreja. Realmente Deus ensinou ao meu coração e me fez saber o quão surpreendente e quão grande é essa força da oração. E pensando nos trabalhos surpreendentes que Deus realizou, contando os trabalhos que Deus fez, é como se vendo em 2 Timóteo. Vamos ler uma vez. Vendo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Me desculpem, é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Apóstolo Paulo diversas vezes foi para a prisão. Foi perseguido, passou dificuldades pelo barco que afundou. Realmente, diversas vezes, ele esteve perante a morte pregando o evangelho. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. Deus fez assim e disse: fui libertado da boca do leão. Todas as vezes que eu ficava doente e ia perante o pastor, ele me dizia assim: Deus, sabemos que se o irmão tiver o coração de viver pelo evangelho, o Senhor fará saudável o suficiente. Quando eu ficava doente, diversas vezes recebia a oração do pastor, e o pastor orava pela minha saúde. Mas um dia ele orou dizendo: Deus, sabemos que se o irmão tiver um coração de pregar o evangelho, se tiver um coração de pregar o evangelho, Deus, o Senhor, curará toda doença. E eu, ouvindo essa oração, senti uma cutucada no meu coração, pois eu queria ser curado da doença, mas o pastor, mais do que a doença, ele considerava o evangelho maior. Assim, eu pude ter o coração para o evangelho. E até quando eu estava deitado no hospital, aquela oração tomava conta do meu coração. Por isso eu pregava até para as enfermeiras. Embora eu estivesse doente e deitado, mas Deus segurou meu coração me fazendo pregar o evangelho. Deus me concedeu a graça e quando fiquei saudável, o pastor orou por mim. Deus, que o Senhor manifeste a sua glória através deste irmão. E ultimamente, tenho encontrado diversas situações continuamente, mas anteriormente, quando eu encontrava tais dificuldades e situações, muitas vezes eu ficava preso naquilo, mas agora surgiu o coração surpreendente. O Deus que me salvou da morte não vai conseguir resolver esse probleminha? Assim, continuamente, Deus me fez dizer essas palavras da fé. O Deus que lavou os meus pecados e me fez tornar um com Ele, assim como o pastor fala diversas vezes, que a água flui através do cano e a eletricidade através do fio, e Deus e nós fluímos de coração para coração. Mas já que o pecado estava bloqueando, nosso coração não podia fluir com Deus. Mas por meio do sangue de Jesus, lavou todos os nossos pecados na cruz. Deus eliminou todo o muro que nos bloqueava, para que nos tornássemos um com Ele. Por isso agora, a santidade de Deus se tornou a minha santidade. A sabedoria de Deus se tornou a minha sabedoria. A graça de Deus e o amor de Deus chegou até o meu coração. O poder de Deus se tornou o meu poder. Não sou eu quem trabalho, mas diversas vezes Deus manifestou que é Ele quem trabalha. Continuamente Deus manifestou esses corações. Deus, quando o apóstolo Paulo testificava o evangelho, muitos de seus companheiros que faziam os trabalhos do evangelho juntos partiram de Paulo. Por isso, quando Timóteo ainda estava junto, vivendo em Filipenses, diz:
Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Mas tinha mais uma pessoa, que era Epafrodito. Ele estava com uma doença mortal, porém Deus curou Epafrodito, se compadeceu de Epafrodito, e ele foi curado da doença. Mas, vendo essa parte, eu fiquei muito assustado, porque Paulo disse que Deus se compadeceu não somente de Epafrodito, mas também dele mesmo. Deus se compadeceu do apóstolo Paulo, a fim de permitir um companheiro do evangelho. Por isso curou Epafrodito da doença. Vendo essa parte, nossa, está certo que Deus teve compaixão de mim, mas Deus me curou pelo bem do nosso pastor. Após eu estar curado, o pastor, ei homem, eu estava procurando um túmulo. Seu túmulo lá na montanha de Tedoc. Mas, muito obrigado por voltar vivo. Ele me disse assim. Quando eu ouvi isso, o pastor, diante da situação, já que o sangue não estancava, a minha esposa continuamente ligava para o pastor, pedia oração, e o pastor orava continuamente e relatava o meu estado para a missão. Ele fez isso sucessivamente. Pude ver que o pastor acompanhou de coração meu estado, e Deus ouviu a oração do pastor e o amou. Por isso Deus me curou. Ouvindo tudo isso, eu fiquei muito grato e agradecido. Realmente Deus me permitindo esses fatos, nesta vez, pude ver o quão precioso é a igreja. O quão precioso é o servo de Deus. O quão precioso é o poder de Jesus que está dentro de nós. Através desse Senhor, Deus pode fazer qualquer coisa. E fiquei muito grato ao ver que Deus estava me segurando e conduzindo fortemente para que eu possa viver somente para o Evangelho. Verdadeiramente, o meu coração está muito grato diante de Deus. Ultimamente eu estou pregando o Evangelho para muitas pessoas e compartilhando a palavra com muitos irmãos pelo Zoom, até com os irmãos do exterior. Estou muito grato de poder testemunhar os trabalhos e obras de Deus. O pastor que orou por mim, a nossa igreja que orou por mim e o nosso Senhor. Assim como está escrito, que o Senhor nos faz orar com gemidos inexprimíveis. Eu também, sempre que oro por aquelas pessoas que estão doentes, pessoas que estão difíceis, sempre que eles trazem seus problemas, sempre que oro por eles, tenho esperança em Deus e posso obter grande força em Deus. Deus, o Deus que me salvou, o Deus que está vivo dentro da nossa missão, o Deus que está vivo junto com o seu servo. Sabemos que o Senhor escuta a nossa oração, que o Senhor segure a vida daquele irmão, daquela irmã, e que está deitada em estado vegetativo, que o Senhor a salve, pois o Senhor é poderoso para isso. Deus que vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existia. Eu sei que esse Deus consegue fazer tudo sem impedimento. Obtendo esse coração, realmente agradeço a Deus por me permitir esse momento de poder compartilhar essas preciosas palavras. Realmente Deus, dentro dessa palavra, continuamente me permite palavras sobre a oração. Em João, capítulo 14, tem uma palavra. Vamos ler. Em João, capítulo 14. Vamos ler João, capítulo 14, versículo 14. João, capítulo 14, versículo 14. Vamos ver todos juntos. 1, 2, 3, já? Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bom, Deus disse assim para Jesus: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pessoal, quando nós oramos, tem momentos que parece que o poder da oração não está se manifestando. Parece que a resposta está demorando para ser correspondida. Por isso, muitas pessoas se decepcionam e desanimam no coração. Mas o que Jesus disse? Ele disse: eu o farei. Eu um dia li Josué capítulo 11, versículo 15.
como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Naquele tempo eu entendi da seguinte forma: se eu orar para Deus e pedir algo que é impossível, Deus fará tudo. Ele fará tudo através de Jesus. Eu não consigo, mas Jesus disse que fará. Se Jesus fizer, ele conseguirá fazer tudo. Muitas pessoas, quando oram, dizem: por que Deus não ouve minha oração? E duvidam. Ficam com dois corações. Está escrito que não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Mas por que duvidam, se preocupam e vivem com dois corações semelhantemente às ondas do mar? Porque quando oram, não olham para Jesus que cumprirá essa oração. Quando oramos, não somos nós que devemos cumprir, mas está escrito que Jesus cumpre. E eu, dentro da missão, antigamente, quando o pastor estava com dor de estômago, ele orou para Deus curar a dor da barriga, a dor do estômago. Quando ele estava com úlcera no estômago, disse: Deus, cure a minha barriga. Orando, se lembrou de Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Mas no coração do pastor: Deus, cure a minha barriga, então eu acreditarei. Mas Deus: não, se crer que já recebeu, assim será feito. O pastor creu nessa palavra e pensou: então Deus já me curou. Por isso ele se alimentou normalmente, mas continuou com dor na barriga. E ele pensou no coração: minha barriga está doendo. E o pensamento, brigando com a palavra, pensou: doer dói. Mas Deus disse: tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes. Então eu já estou curado. Embora esteja doendo, mas já estou curado. Deus lhe permitiu essa fé no coração. E muitos irmãos, realmente muitos irmãos mesmo, escutando esse testemunho, foram curados de suas doenças. Deus, quanto mais oramos, Deus nos ensina através da igreja e dos seus servos que Ele não atende somente às coisas possíveis, mas até às impossíveis. Até as coisas que ainda não foram realizadas, por meio da palavra em que diz: tudo quanto em oração pedirdes, credes que já recebestes. Assim, Deus nos diz e Jesus nos diz para nos permitir tal fé. Eu penso que a vida com oração, sendo uma pessoa salva, qualquer pessoa que seja, pode desfrutar dessa vida com oração. Assim como respirar é algo automático, é como se o nosso espírito estivesse respirando, independente do problema que tenhamos. Mas se orarmos em nome de Jesus, Deus certamente atende, porque Jesus já lavou os nossos pecados e agora já não temos um muro entre nós e Deus. Por isso, a sabedoria, o poder de Deus, o conhecimento de Deus segura os nossos corações. E entrando em nós, faz fluir naturalmente. E por meio da oração, o nosso coração pode se unir com Deus. Assim como em Atos, capítulo 13, versículo 22 diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus, olhando para Davi, disse que é o homem segundo o meu coração. Quem recebeu a remissão dos pecados é uma pessoa que tem segundo o coração de Deus, como Davi. São pessoas que uniram o coração com Deus. Agora, entre nós e Deus, assim, quando a bola de tênis estava ali, presa no ralo, tirando a bola, a água fluiu naturalmente. De igual forma, antigamente o pecado estava entre nós e Deus, por isso mesmo, orando, não podíamos experimentar a resposta de Deus. Porém, com a vinda de Jesus e pela fé de que Ele remiu nossos pecados, fomos libertos de todos os pecados que nos bloqueava com Deus e nos tornamos um com Deus. Em qualquer lugar, em qualquer momento que orarmos,
Deus ouve a nossa oração, atende e nos protege. E até quando não sabemos orar, faz com que o Espírito Santo ore por nós com gemidos inexprimíveis e conduzindo nossos corações, nos faz crer em Deus firmemente. E independente do problema que encontramos, está escrito que Ele é mais que vencedor. Há muitas palavras na Bíblia que falam sobre a oração. Salmos, capítulo 57, versículo 2, está escrito. Salmos, capítulo 57, versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. As pessoas apenas oram por orar. Porém, oremos uma vez nos apoiando nessa palavra. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Deus não diz para orarmos por orar, mas disse que Ele tudo executa ao clamarmos a Ele. E em João, capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O motivo de Deus atender nossas orações não é porque fazemos algo bem ou por orarmos bastante, mas é porque nos tornamos um com Deus. Já que nos tornamos um com Deus, Jesus habita em mim. Nos tornamos um com Deus e o Espírito Santo habita em mim. Por isso, não tem como Deus não atender nossas orações. Seja quando oramos curto ou longo, quando oramos por algo difícil ou fácil, quanto mais orarmos para Deus, Ele ouve e atende nossas orações e por isso aproxima a nossa relação. A vida com oração aproxima o nosso relacionamento com o Senhor, firma a nossa fé e encoraja os nossos corações para não termos nenhuma falta ao irmos perante Deus. Ele nos santificou através do sangue de Jesus, por meio da oração, assim como diz que pela palavra e oração é santificado, mantém a nossa vida santa e nos faz ter uma vida com poder. Isso podemos ver na Bíblia através da palavra. Realmente eu estou muito grato perante Deus e qualquer pessoa que recebeu a salvação, qualquer pessoa que foi remida pelo sangue de Jesus, qualquer pessoa que recebeu a salvação pelo sangue de Jesus, qualquer pessoa que se tornou um com Deus, o Deus do Emanuel é com essa pessoa. Por isso, apenas com essa condição é que Deus é conosco. Nós podemos ter uma vida com oração feliz. Pessoal, não hesitem sobre a oração e não tenham receio, apenas com a fé do perdão dos pecados. Espero que vocês possam ter uma vida com oração dentro da graça, fluindo o coração entre nós e Deus. Agradeço muito por ter compartilhado a palavra com vocês por 1 hora.